coisa rara. Vamos lá. Hoje eu quero trazer uma parábola para poder a gente ilustrar o signo de Virgem ainda mais. Ela é bem conhecida. O que significa uma parábola? É um conto onde cada ato é um símbolo a ser interpretado. E aí o conto é curto, mas ele traz uma lição moral para a gente. Essa história foi uma parábola contada por Jesus em algum dos livros da Bíblia. Acho que Mateus, não sei. Ela diz mais ou menos o seguinte: o senhor de uma terra foi lá e fez um plantio de trigo, e no decorrer dos dias, os trabalhadores dele se deram conta de que tinha joio no meio daquele trigo. Perguntaram para ele se deveriam remover o joio. Ele disse que não, pelo menos não ainda, até que o joio crescesse e eles conseguissem diferenciar o joio do trigo para poder fazer a separação. E com essa separação, eles fariam o alimento com o trigo e queimariam o joio. Resumidamente é isso. E vamos lá, vamos interpretar esse conto aqui. O plantio do trigo pode representar aqui o momento onde a gente faz boas ações no mundo, para poder a gente colher em algum momento. O joio, ele é extremamente parecido com o trigo, tem pouca diferença. Por isso que o Senhor da Terra pediu para esperarem que o joio e o trigo crescessem para poder conseguirem diferenciar. E onde que entra a questão de virgem aqui? Se virgem representa a discriminação, a separação, tirar o ruim e manter o bom, a gente vê aqui o seguinte: às vezes a gente vai conviver com pessoas ou com situações onde a gente é obrigado a lidar com eles. O joio na nossa vida, as pessoas na nossa vida que representam esse joio. Você está ali tentando fazer boas ações e ao seu redor pessoas que parecem muito negativas, vamos colocar assim. Pessoas que não torcem pelo seu avanço e coisas do tipo, por diversos motivos. Então esses seriam os joios na nossa vida. Só que a ideia aqui não é apenas você julgar o joio, porque às vezes, vejam só, às vezes a gente é o joio na vida de alguém também. Às vezes a gente causa alguns incômodos em outras pessoas, e aí de quem que é o problema, né? Se alguém é joio para você, o problema é seu. Se você é joio para a vida de alguém, o problema é da pessoa. O sentido aqui é, no nosso desenvolvimento, a gente precisa se dar conta das nossas coisas sozinhos. Porque sempre existirão joios ao nosso redor, e às vezes a gente vai ser o joio de alguém, como eu disse. E aí ele pediu para poder esperar crescer junto, né? Deixa crescer, na hora que crescer a gente separa. Porque senão, enquanto o joio e o trigo não tivessem crescido, se você fosse tentar eliminar o joio no caso, o trigo acabaria sendo corrompido junto. E o que isso quer dizer? É aquele momento onde, às vezes você tem que enfrentar algumas batalhas na sua vida, lidar com algumas pessoas ou situações, para poder aquilo te diferenciar, para poder você entender a partir da polaridade da mente o que você pode se tornar e qual dos lados você está. Às vezes, como eu disse, você vai estar do lado do joio ou do lado do trigo. Porque Mercúrio, sendo regente de Virgem, representante da mente, tem o objetivo da racionalização, e a racionalização acontece a partir da polaridade. Se você entende isso, sempre vai existir um oposto a isso. O joio aqui pode representar também questões e situações que nos fazem mal. Mas se nos fazem mal, isso de alguma forma é necessário na nossa vida para poder a gente entender a polaridade do bem e do mal. Se isso me faz mal, qual que é o bem? Qual que seria o oposto a isso? E na questão física, o joio ele compete com o trigo porque ele suga os nutrientes da mesma terra que ele. Então assim, é como se fosse um momento onde a gente vai conviver com essas situações difíceis na vida, onde vai ter algumas pessoas sugando também a mesma fonte que você. No fim das contas, a terra é para todos. E aí o senhor dessa terra fala para poder queimar o joio depois que ele for separado do trigo. Além de toda essa separação é um trabalho extra, né? Se fosse só o plantio do trigo e depois você lá e colher, seria bem mais fácil. Mas a vida não é assim. A gente sempre vai precisar lidar com essas questões da separação e da discriminação. Isso aqui você vai precisar excluir da sua vida, isso aqui você vai manter. E o caminho vai assim.
A dualidade vai seguindo até a gente conseguir compreender a unidade de tudo em direção ao todo. Aí ele pede para poder queimar esse joio. O que significa esse queimar, né? Aqui a gente está falando do fogo, e como eu disse, o fogo tem como simbolismo a purificação. Então a gente vai pegar esse joio, representado por questões negativas na nossa vida, e purificar. Procurar entender por que aquela situação está sendo atraída para a nossa vida. Por que aquele joio está do nosso lado. E aí, à medida que o trigo cresce junto do joio, ele vai ter que olhar para o joio e pensar assim, tá, o que eu aprendo com esse camarada aqui, com essa criatura, com essa situação aqui do meu lado? A gente está dividindo a mesma terra, mas o que eu aprendo com ele? De alguma forma, toda situação e toda pessoa considerada negativa na nossa vida nos serve de espelho. Mais uma vez, a mente é dual. Se o outro te causa determinada reação, é porque de alguma forma você está do outro lado. E a gente vai fazendo esse caminho da dualidade até encontrar de alguma forma o caminho do meio. O caminho do meio seria você ficar acima, além da sua mente, e ter a sua mente apenas como uma ferramenta, não como uma dominadora. E quando a gente é o joio de alguém, o que a gente pode tirar de lição com isso, né? Vamos lá. Primeiro, no nosso caminho de desenvolvimento espiritual, a gente deve lealdade apenas ao nosso eu superior, ao nosso coração. Por quê? Porque se a gente for ser leal a tudo e a todos ao nosso redor, a gente vai ficar sempre adaptável. Eu já falei qual o perigo dessa adaptação insana, né? A gente tem que ter um centro e a adaptação pode acontecer pelo convívio. Assim como o joio e o trigo tiveram que conviver, a gente precisa também aprender a se adaptar. Mas no fim das contas, a gente precisa ser leal lá no fundo apenas a nós mesmos e ao nosso sagrado. Aí, a partir desse convívio com o joio, a gente vai se conhecendo. Se a gente atrai determinados tipos de pessoas ao nosso redor, onde a gente sempre julga, a gente olha, nossa, como essa pessoa tem tal característica e como tal característica me incomoda, isso serve para poder a gente olhar como um espelho e, se aquilo te incomoda, você precisa aprender a desenvolver aquilo também, porque aquela característica também é uma característica humana. E no caminho da humanização, todas as características precisam ser amadas, mesmo as piores. É difícil, mas dá para ser. E aí a gente vai fazendo as escolhas, a purificação, a gente convive com uma pessoa que tem uma índole difícil de lidar, de alguma forma você precisa aprender a integrar um pouco daquilo em você também, e vai fazendo a purificação. Geralmente, quando a gente percebe as questões difíceis e ruins nas pessoas ao nosso redor, é porque a gente está muito inconsciente delas em nós mesmos. Então é apenas o outro que é o joio. Como eu disse, às vezes a gente vai ser o joio na vida de alguém. E aí, nesse momento, a gente se coloca no lugar do outro e pensa, problema dele. Se eu incomodo a ele, problema dele. É desse jeito, mas quando é o outro que nos incomoda, não, preciso eliminar essa pessoa da minha vida e por aí vai. Não estou dizendo que é fácil, mas é todo um processo. Porque se a polarização está acontecendo, você vai estar se colocando em algum papel. O que eu quero dizer? Se o outro está sendo joio na sua vida, você é a vítima. O outro é o carrasco, você é a vítima. Ou então, o outro é a vítima e você é o salvador dela. Ou então, você é o carrasco dela. E por aí vai. Sempre que você se identifica com algum papel ao seu redor, você vai estar polarizando o papel oposto na outra pessoa. Se você é o coitado, tem que ter alguém para poder ser aquele que te trata mal. Se você é aquele que trata mal, vai existir alguém do seu lado que é o coitado e por aí vai. A gente vai se conscientizando disso e eliminando esses padrões da nossa vida aos poucos. Mais uma vez, a gente precisaria olhar o tipo de pessoa que aparece ao nosso redor que nos afeta e por que aquilo nos afeta. Eu já falei que existe um modo da gente entender isso e aperfeiçoar isso a partir do signo da outra pessoa. O certo seria olhar o mapa inteiro da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa é de um signo, mas ela tem muito mais de outro signo que não é o signo solar dela no mapa dela. E aí aquela outra função que nos incomoda mais. No caso de Virgem, né? A gente está falando de Virgem e de todo esse tema.
Se a gente precisa sempre fazer a separação a partir da nossa racionalização, que é tema de Virgem, de alguma forma, se você atrai pessoas que têm muito essa crítica, esse comportamento de nunca tá bom o suficiente, e se isso te incomoda, é porque de alguma forma você precisa se aperfeiçoar também. Se a pessoa é crítica, à toa não é. Você tem que aprender também a ser crítico. Principalmente crítico de si mesmo. Mas nunca e jamais num nível nocivo, porque senão você não sai do lugar. Você vai tentar remendar sempre uma situação e nunca vai estar boa o suficiente. E aí você se julga, se martiriza e não age. E aí isso te torna uma pessoa amarga. E essa crítica que deveria ser construtiva consigo mesmo, volta contra o outro. E aí, se você nunca está satisfeito com o que você faz, com o que você é, você vai apontar o dedo para o outro e criticar o outro. Isso tudo significa o signo de Virgem. Tudo isso é tradução do signo de Virgem. Mais uma vez, os signos são traduções da nossa realidade. É como uma forma de separar as áreas da nossa vida a fim da compreensão. Porque é tudo muito grande, tudo muito complexo e misturado entre si. E no signo de Virgem a gente vai fazendo essa separação. Isso aqui significa família, isso aqui significa trabalho, isso aqui é relacionamento, isso aqui é individualidade, isso aqui é carreira, isso aqui é espiritualidade. Para finalizar, qual é a grande importância do signo de Virgem no caminho do desenvolvimento espiritual? A gente ouve falar muita coisa, principalmente coisas bonitas, né? Elevação da vibração, chakra transcendental, 19º chakra de não sei que lá das quantas. Não estou dizendo que não exista, mas quando a gente chega em Virgem, a gente precisa olhar para essas informações e pensar, beleza, isso é prático, isso é útil, isso é funcional na minha vida. Às vezes você está num patamar de consciência onde isso realmente é funcional, maravilha. Mas às vezes você precisa desenvolver outras coisas onde esses ensinamentos tão cósmicos assim não têm muita função, não para aquele período da sua vida. Então quando a gente fala de Virgem é o que agora para eu desenvolver é útil e é prático. E por aí vai. Como resumo, a parábola do joio e do trigo nos ensina a discriminação, a separação do que é útil e do que é inútil, lembrando que o que a gente considera inútil como raiz tem alguma utilidade na nossa vida, sempre vai ter. Algumas coisas que a gente descarta, se elas foram descartadas é porque em algum momento elas fizeram parte da nossa vida. E aí vem o descarte porque a gente já se aperfeiçoou. Mais uma vez, isso tudo tem a ver com o signo de Virgem.